Olá, pessoal. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um comentário aqui com a Joyce, onde estudamos e nos aprofundamos um pouquinho mais na lição, né? E a lição desse semestre tá muito bom. E eu espero que vocês também estejam gostando bastante. Particularmente, estamos gostando muito. E eu gostaria já de começar a convidar vocês para nos seguir nas nossas redes sociais, porque é muito bom ficar informado, ainda mais com todas essas coisas que viemos, no caso, estamos produzindo para vocês. Também compartilhe com seus amigos, né? Porque coisa boa tem que ser compartilhada. Mas é isso, pessoal. Também gostaria de dar as boas-vindas aqui ao Giovanni, ao Leandro. Muito obrigada por estar aqui conosco, né? Então, vamos começar com uma oração? Oremos, então. Santíssimo Deus amado Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia na Tua Santa Presença. Muito obrigada, Senhor, por podermos nos aprofundar mais e mais na Tua Palavra, meu Deus, nessa lição tão maravilhosa, Pai. E que assim tudo que vier a ser falado seja para a honra e glória do Teu Santo Nome. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos aqui agora começar com nossa primeira pergunta. A gente sabe que a lição ela está se baseando em Êxodo 25, onde Deus ele começa a falar sobre as ofertas também, e como ali no santuário, todo aquele contexto naquela parte ali de Êxodo. E é interessante que quando ele começa a falar sobre isso, ele fala que toda pessoa, no caso, as ofertas, no caso, seriam de forma voluntária, né? Mas também ele não dá margem para você dar qualquer oferta, mas ele dá ali, mostra ali quais ofertas também ele aceitaria. E isso fez pensar um pouco o que os pedidos de Deus nos revelam sobre a adoração. Muito bem. Dando um pouco mais de contexto aqui, né? A gente está falando do capítulo 25 de Êxodo, onde vai falar basicamente da construção do santuário, desde o seu início até o seu final, e o propósito que Deus tinha ao ordenar a construção de um templo para adoração. Israel, até então, tendo acabado de ser libertado do Egito, passou pelo processo ali do Monte Sinai, onde Deus estabeleceu aliança com o seu povo, mas a gente sempre soube que Deus ele queria estabelecer um relacionamento íntimo. E ao longo de todas as escrituras, Deus se esforça para estar em contato com o ser humano. E de maneira mais prática, nós que conhecemos a vida de Jesus, o seu ministério, os seus milagres, tudo mais, nós sabemos de maneira clara qual era a missão dele e o que ele planejava com todo o plano da salvação. Mas o povo de Israel não sabia disso. Eles precisavam ter acesso ao evangelho de alguma forma. E de que maneira eles conseguiram isso? Através do santuário. E uma coisa bem interessante que a Stephanie acabou de falar foi como que essa construção começou. Deus ele ordena aos filhos de Israel que cada um traga uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E essa oferta que recebereis dele, ouro, prata, cobre, e depois ele vai ali listando alguns materiais. A gente sabe que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles não saíram de lá de mãos vazias. Os egípcios se despojaram dos seus bens e deram aos israelitas para que fossem embora de sua terra. E Deus iria utilizar desses recursos para a construção do santuário. Só que isso não se daria de qualquer maneira. Deus ordenou que fossem trazidas ofertas, mas não qualquer tipo de oferta. Ele ordenou que fossem trazidas ofertas voluntárias, daquilo que estivesse no coração de cada um. Aqui já mostra que Deus não aceitaria outro tipo de oferta senão uma oferta voluntária, uma oferta que viesse movida do coração, mostrando algumas coisas bem importantes. Os pedidos de Deus nos revelam o que sobre a adoração nesse sentido? Que a adoração, o relacionamento com Deus e o nosso envolvimento com as coisas do Senhor precisam acontecer de maneira voluntária. Precisa haver uma entrega do coração, dos recursos e de tudo aquilo que temos e somos de maneira voluntária, da nossa própria vontade,
Deus, ele manifesta o desejo de estar junto de nós e querer utilizar os nossos dons e tudo que temos e somos de melhor para nos tornar pessoas úteis dentro da sua obra. Mas ele nunca faz isso contrariando o desejo da pessoa. Entre tantas coisas ruins e podres no ser humano, se tem uma coisa que ainda presta, que funciona, é o poder da vontade, é o poder da escolha, o poder de decidir. O poder de decidir a favor de Deus ou contra ele. E Deus, ele somente aceitaria as ofertas que viessem do coração do povo. O que isso nos ensina na prática? Como é que eu tenho tratado os favores que Deus, ele tem me oferecido? A maneira como tem me guardado, protegido? Lembrando de todas as coisas que ele fez no passado, como posso eu olhar para trás e não sentir um coração grato, não ter um coração grato, para poder retribuir a Deus? Isso mostra também que na obra do Senhor, a obra do Senhor ela só pode ser tocada avante se você estiver com todo o seu coração e a sua mente envolvidos naquilo, com um grande propósito, tanto que chegou o momento em que, quando o povo de Israel começa a trazer as ofertas em grande quantidade, Deus diz em um momento: diga ao povo que pare de trazer as ofertas. Já tem mais do que o suficiente. Uma oferta que tem valor para Deus é aquela que é movida pelos propósitos do coração. A gente tem um exemplo da viúva pobre, que Jesus mostrou aos discípulos enquanto estava ali no templo. Algumas pessoas davam grandes somas de dinheiro, mas aquilo era o que não iria lhes fazer falta, enquanto aquela viúva da sua pobreza depositou, entregou a Deus tudo o que tinha, tudo que representava o seu sustento, em outras palavras, aquilo que representava a sua sobrevivência, a sua própria vida foi entregue por amor a Deus, naquele ato de ofertar. Muito bem colocado, seguindo essa linha de que Deus ele pede um tabernáculo, ele pede uma habitação para habitar ali no meio daquele povo, e também nesse sentido e nessa relação com o ser humano, ele pede, e o ser humano também participa dessa construção de um local, de uma habitação para o próprio Deus. E é bem pontuado, é bem exposto na Bíblia, em Êxodo 25, que Deus ele pede, né, a ajuda para aquele povo contribuir com os materiais para a construção do tabernáculo. Então, o pedido de Deus para a construção do tabernáculo e também um pedido para que aquele povo contribuísse. Há uma petição, e isso mostra que aquele povo estava envolvido na adoração. Quando as pessoas levam os materiais, isso é uma resposta divina ao pedido de Deus, é uma adoração. Então, percebemos que nesse sentido, nesse capítulo, quando Deus ele pede, quando Deus ele toma iniciativa de fazer uma petição, quando o ser humano ele vai adorar, isso é uma resposta à iniciativa de Deus em se revelar e se aproximar do ser humano. Então, nada que o ser humano vá até Deus por iniciativa sozinha, individual, pessoal. Não, nunca, não tem como. Primeiramente, é Deus se manifestando e o ser humano como uma resposta da adoração devida a Deus. E isso fica bem claro em Filipenses 2:13, que diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Então, o ato de adorar, o ato de ir até Deus, ou dar uma resposta ao que Ele pede, é apenas uma resposta do que Deus já fez na minha vida. É uma resposta da iniciativa que Deus já tomou de se aproximar do ser humano. Então, é uma resposta e é um presente para Deus. E seguindo nessa linha, é importante que o nosso presente seja agradável a Ele. Ou podemos dar qualquer presente para Deus, qualquer coisa é bem-vinda para Deus. Tem um ditado popular que diz assim: a cavalo dado não se olha os dentes. E esse ditado ele quer dizer que uma vez que algo foi dado gratuitamente,
não devemos rejeitar o presente. E com isso temos um grande problema, uma grande dificuldade, porque o que esperaria de uma namorada que recebesse uma vassoura de presente no Dia dos Namorados, né? Qual seria a resposta que deveríamos esperar dela? Ou de um adventista que recebeu Uma vassourada. uma vassourada, ou um adventista que recebeu um pneu suíno. Qual é a resposta que devemos esperar, né, dessas pessoas, dizendo que foi um presente? E se mais ainda a alegação dessas pessoas disser que esse presente foi de todo o coração, com a maior sinceridade, mas resolveria o problema? Obviamente que não. Então, é muito importante a gente entender que, ao presentear, é fundamental conhecer o gosto da outra pessoa, o que a pessoa gosta, né? Porque não tem como eu dar uma vassoura, né, para a namorada no Dia dos Namorados, ou um pneu suíno para uma adventista, e assim entre outros. E a gente percebe ainda nesse capítulo que Deus ele faz uma petição, fala que é do coração das pessoas que levaria, né, a questão dos materiais, mas logo em seguida, nos versículos depois, ele fala o que seria viável, né, naquela situação ali. Então, perceba, é muito importante a gente, nesse contexto, a gente está falando sobre presente, a gente está falando sobre adoração, estamos falando de dar algo a Deus. E falamos aqui que não é qualquer pessoa que vai aceitar qualquer presente, mesmo que seja nas maiores intenções e boas intenções do coração e tudo mais, se não foi um presente viável para aquele momento, aquela situação, se não foi o que Deus pediu para aquela situação. Então, é muito importante, ao presentear, conhecer a pessoa ao qual presenteamos. Coisa interessante, Giovanni. Veja só. E você percebe que Deus ele não ordena isso como uma iniciativa egoísta da parte dele, mas o próprio Deus ele toma essa iniciativa, né? Você me lembrou daquele verso do Novo Testamento que fala: se o filho de vocês lhe pede alguma coisa, acho que um peixe, você dará para ele uma pedra. Se vós que sois maus sabeis dar coisas boas a seus filhos, quanto mais Deus. Deus ele não deu somente coisas boas, ele deu o melhor que ele tinha, o melhor que o céu tinha, não é? Então Deus, ele não pede nada de nós que ele mesmo já não tenha feito. Adoração é um presente que se dá a Deus, porque Deus deu também para nós o maior de todos os presentes. A gente vai entender mais para frente o que significava o santuário estar no meio do povo. A vontade de Deus era que Israel subisse ao monte para se encontrar com Deus. A gente vai ver isso bem lá em Êxodo 19, mas o povo sentiu medo. E Deus disse para Moisés: tudo bem, Moisés, eles não querem subir até mim, pois eu descerei até eles e vou morar no meio de vocês. Enfim. Muito bem colocado tudo isso que vocês falaram. É exatamente isso. E também tem uma frase que eu ouvi de um pastor, o pastor Newton, né? Ele fala assim: a adoração ela não é sobre o que eu quero, mas é o que Deus quer. Não é o que eu desejo dar para Ele, mas é o que Ele está me pedindo. Né? Mesmo que venhamos a ter boas intenções ou algo assim do tipo, mas busquemos entender o que Deus ele me pede, o que Deus ele quer. E assim, de fato, estaremos agradando Ele. Mas, enfim, sem mais delongas, vamos para a nossa segunda pergunta, que ele é bem interessante. É como o santuário ele representa as intenções de Deus em se relacionar conosco. No caso, a gente sabe que o povo estava lá andando ali no deserto e tudo mais. E foi quando Deus ele fala: construa um santuário para mim. Mas é interessante que ele não coloca nem num canto nem no outro, ele coloca bem no meio. E eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso, sobre o que representa isso. Muito bem.
O fato do santuário ser colocado no meio do acampamento, a gente até já comentou, né? O desejo de Deus sempre foi morar com o seu povo, tanto que no Jardim do Éden, Deus ele vinha ao Jardim do Éden todos os dias para estar com Adão e Eva. Aqui no deserto, Deus ele monta a sua tenda, né, no nosso meio, para que pudesse também estar perto de nós e morar conosco. E tudo que existe ali no santuário, todos os móveis, as cerimônias, todas as pessoas envolvidas ali, eles tinham por objetivo ensinar o povo de Israel a respeito do plano da salvação e a respeito do caráter de Deus, né? E a lição também vai trazer que, com o santuário, a construção de uma tenda para que Deus pudesse morar permitiu que o seu povo experimentasse sua presença de maneira concreta, algo fundamental, já que fisicamente não podiam vê-lo. A ausência da manifestação visível de Deus é um desafio até para a gente. Como é que eu posso me relacionar com Deus invisível, já que a nossa percepção está centrada nos sentidos, especialmente no sentido da visão? A gente crê naquilo que a gente vê, mas o santuário era um lembrete constante de que, embora não pudessem ver a Deus, deveriam confiar em sua presença. O santuário era um lugar onde Deus revelava a sua presença, mas também era um lugar onde ele ocultava também a sua glória. Quando Deus transmitiu os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, o povo ficou com tanto medo que eles pediram a Moisés que falasse por eles, por Deus para eles, né? Então o santuário se tornou um lugar onde Deus podia estar mais perto e ao mesmo tempo ocultar sua glória completamente, permitindo que assim a gente se sentisse mais seguro para se aproximar. E por fim, o santuário também é um meio de restauração, porque por meio dos símbolos ali, o sacrifício do cordeiro, ele garantia, através daquelas cerimônias, que os pecados seriam perdoados, e ele reconciliaria os pecadores arrependidos consigo mesmo. O santuário não é só um lugar de adoração, mas um modelo de como Deus remove o pecado e restaura também o relacionamento com o seu povo. Pois a Bíblia fala lá em, se não me engano, em Romanos, que Cristo estava na sua morte reconciliando a Deus com o mundo, nos aproximando mais dele. Então, as intenções de Deus em se relacionar conosco são essas, assim, explícitas, né? É um lugar onde ele pode se revelar a nós, é um lugar também onde podemos nos aproximar dele sem medo, e também um lugar onde ele restaura. E também, em Êxodo 35, vai falar que, além das ofertas voluntárias, muitas pessoas se envolveram na construção do tabernáculo. E no verso 23, por exemplo, aliás, no versículo 23 mesmo. E todo homem que se achou com azul e púrpura, carmesim, linho fino e algumas peles ali, né? Todo o que trazia a oferta alçada de prata ou de metal, todo aquele que possuía a madeira de acácia, trazia a obra para toda a obra do serviço. As mulheres sábias de coração que fiavam com suas mãos e traziam o que tinham fiado. As mulheres cujo coração se moveu em habilidade para afiar os pelos das cabras. E depois aqui vai dizer, verso 29, todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu para trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara que se fizesse pelas mãos de Moisés, assim os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor. E depois disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor tem chamado a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, conhecimento em todo lavor, para criar invenções, para trabalhar em ouro, prata e em cobre, lapidar pedras, e assim vai dizer. Também lhe dispôs o coração para ensinar os outros, a ele e a Oliabe, e assim os encheu de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e ao gravador em azul, em púrpura, em carmesim, todo linho fino, fazendo toda a obra e criando invenções. Como o santuário representa a intenção de Deus em relacionar-se conosco, Deus ele tem espaço para todos em sua obra. Todo aquele que se mover com o coração voluntário pode muito bem fazer parte com aquilo que sabe fazer. E aquilo que não sabe, Deus dá sabedoria, pois assim como o Espírito de Deus encheu de sabedoria, entendimento e conhecimento, tanto para trabalhar quanto para ensinar a Bezalel, ele pode também fazer o mesmo conosco, porque Deus nos desenvolve.
Tudo depende de como nós também vamos nos empenhar na sua obra. É quando Deus apresenta a oportunidade a gente agarrar. Fazer como Isaías, um dos versos assim preferidos de muita gente, inclusive da Stephanie. Eis-me aqui, envia-me a mim. O chamado de Deus a Isaías. Isso mostra que nas mãos de Deus podemos nos tornar muito mais daquilo que imaginamos. Não porque haja algo bom em nós, mas porque Deus pode fazer surgir algo bom. Muito bom. É interessante a gente analisar a cultura a qual aquele povo vivia no Egito, dar uma rápida visualizada também nas demais nações pagãs e entender que a crença daquele povo pagão, a crença dos egípcios, é que os seus deuses habitavam em lugares distantes, em uma outra atmosfera, em uma outra dimensão, e que eles deveriam fazer imagens para representar os seus deuses. Eles deveriam fazer esculturas, né, de gesso e tudo mais. Tanto é que isso é bem visualizado na arqueologia de os povos pagãos fazer deuses em esculturas para representar os seus deuses. Era o deus da lua, era o deus da terra, o deus de Marte, então eram vários deuses, era um politeísmo. E aquele povo, eles desejavam, eles tinham um senso de ver o Deus deles, eles queriam ver, né, esse Deus dele. Só que o costume deles era fazer essas representações. Quando vamos para o povo hebreu e a petição de Deus, quando vamos para o povo israelita, Deus ele proíbe esse costume. Por mais que eles tenham passado muito tempo, 400 anos no Egito e vendo esses costumes, essa associação, quando chega ali, Deus ele tem que botar um ponto final, Deus ele tem que intervir e dizer que, epa, isso aqui não. E botando um ponto final, né, na questão e ensinando a eles que Deus não deve se representar por meio de esculturas, de barros, de gesso, seja lá o que for. Isso é uma prática que deveria ser banida. Deus não deveria e não deve ser representado por um Deus de prata, ou seja lá o que for, qualquer coisa para representar Deus é cortado. Deus ele inibe isso. E outra coisa também é tentar adorá-lo por meio de elementos pagãos. E vemos isso claramente no exemplo do bezerro de ouro, na tentativa de adorar a Deus, ter o conceito bem definido de adoração a Deus, mas tentar adorá-lo com um elemento pagão. Outra coisa que também é condenado no segundo e terceiro mandamento pelo próprio Deus. Ou seja, não faça esculturas de barro, de bronze, seja lá o que for, para me representarem ou adorar com o conceito certo de Deus, mas com elementos pagãos. No entanto, por mais que Deus proíba essas formas de representar ele, o qual dava propósito de um Deus perto para os pagãos, Deus ele quebra isso, mas o desejo de Deus sempre foi de habitar com o ser humano, de estar perto com o ser humano. Sempre foi assim no Éden, como o Leandro bem pontuou, Deus tinha um relacionamento profundo, via o casal criado ali, o tabernáculo, o santuário tinha esse propósito de Deus realmente manifestar a sua presença visível ali. Quando no Novo Testamento, quando Cristo ele vem à Terra, ele encarna, né, o próprio Deus ali, o próprio santuário está no meio deles através de Cristo. E também hoje, trazendo para os nossos dias, ele habita conosco através do Espírito Santo. Então, sempre foi desejo de Deus habitar no meio do seu povo. Não da mesma forma como as demais nações pagãs, mas realmente manifestar sua presença no nosso meio. E o santuário era um lugar de revelação
Deus, a sua manifestação estava sendo revelada ali no santuário. Cada móvel, cada utensílio representava também a Deus. Outra coisa que o santuário tinha era a ocultação. O próprio Deus, ele queria estar perto do ser humano, manifestasse, mas a sua glória não poderia, né, estar no meio do ser humano, porque o ser humano não aguentaria. Então, o santuário também é um lugar de ocultação. E, por último, era um lugar de restauração. Através dos rituais, cerimônias, Deus, ele constantemente, ele se revelava e mantinha um relacionamento com o ser humano. Então, o povo hebreu não podia ver face a face a Deus, mas o santuário, a Shekinah, era a visível manifestação da glória de Deus. Vocês falaram que era para ser falado. Muito bom. Bem detalhado. Exatamente isso, pessoal. É exatamente isso. Deus, mais do que nunca, ele sempre buscou ter um relacionamento com cada ser humano. Tanto que fala que nada e nem ninguém pode nos separar do amor dele. Né? E ele vai até o último segundo em busca, nos chamando. E o santuário em si foi o meio dele estar ali perto de cada um. Foi o meio de falar, não, aqui não tá suficiente, eu tenho que ficar ali no meio desse povo. Sabe? Enfim, é muito bonito toda essa representatividade. Mas agora vamos para a dica de AC. Então, a dica de hoje é a história da redenção, capítulo 53, que vai falar sobre o santuário. O santuário, ele vai muito além do que comentamos aqui, mas quando começamos a entender os mínimos detalhes sobre que cada coisa ali, ela representava, é algo que explode a nossa cabeça de tão incrível e maravilhoso, porque percebemos que nada de fato que Deus faz, manda, fala, enfim, nada em vão. Sempre tem algo ali também que ele quer nos ensinar, quer nos mostrar. Enfim, então, eu espero que você leia e vai ser de grande proveito. Enfim, agora vamos para a nossa terceira e última pergunta. É bem interessante isso, porque estávamos falando sobre o santuário. Começamos a falar sobre o que aquilo dali significava, qual era a intenção de Deus, a adoração. Agora a gente vai entender um pouco, no caso, como Jesus ele cumpriu o propósito do santuário. Como é que ele fez tudo isso? Esse é o momento. Essa, para mim, é a melhor parte de todas, porque em toda a parte do santuário, a gente podia falar muita coisa mesmo, porque absolutamente tudo no santuário, desde os objetos, desde a figura do sacerdote, desde a figura do cordeiro, até as festas, as cerimônias, tudo, absolutamente tudo, tem a ver com Cristo. O santuário ele nada mais é do que a própria mensagem do evangelho pregada através dos símbolos, onde o próprio Cristo se revela em cada detalhe. O Giovanni falou uma coisa muito importante, que o desejo que eu até já havia comentado um pouco no início, ele completou na fala dele, e agora eu vou completar mais ainda, pois o desejo de Deus sempre foi habitar com seu povo. Ele habitou com Adão e Eva no jardim do Éden, visitando-os todos os dias, no finalzinho da tarde. Quando o povo de Israel se afastou dele, Deus ele quis tentar uma aproximação através do santuário, que nada mais era do que a tenda de Deus armada no meio de seu povo. Posteriormente, a gente vê no livro de Salmos que o caminho de Deus está no santuário, ou seja, dentro do santuário, dentro daquele sistema tão bem elaborado por Deus, existe um caminho, é um mapa que nos leva a um determinado lugar. E esse caminho, também chamado de Jesus, está no santuário. Jesus está profundamente relacionado, não só está relacionado como ele é o santuário, pois a Bíblia fala no livro de João que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou na língua grega, se eu não me engano, não sei se é eskenosen, que significa literalmente tabernaculou ou armou a sua tenda entre nós.
O santuário do deserto nada mais era do que a representação do Cristo que viria para habitar no meio do seu povo durante 33 anos. E Deus ainda continua querendo habitar entre nós, porque quando Cristo vai para o céu, para junto do Pai, quem fica conosco é o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em algum templo? Sim. O nosso corpo, que agora é chamado de templo, templo do Espírito Santo. E o que se dará depois? O próprio Deus novamente habitará conosco, pois está escrito em Apocalipse: eis o tabernáculo de Deus com os homens. E Deus habitará com eles, e eles serão seu povo, ele será o seu Deus. E o próprio santuário, mais para frente, em Apocalipse, é relatado como sendo o próprio Cordeiro de Deus. Cristo é o nosso santuário. Então, dessa maneira, tudo se cumpre nele. Cristo é a representação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a representação do sacerdote que ali pleiteia com sangue, aplicando os méritos daquele sacrifício perfeito diante de Deus. Cristo age como nosso advogado para nos justificar por meio do sangue. A figura do sumo sacerdote que executava juízo. Cristo também é o nosso juiz. A figura das festas, as festas da primavera que representava a sua primeira vinda, o Cordeiro de Deus, o pão sem fermento, sem pecado, e também as festas do outono, que representam os aspectos de sua segunda vinda. Tudo aponta para Cristo, e o melhor de tudo, se você for pegar os móveis do santuário, que, se eu não me engano, são 6, se você pegar o caminho que era traçado desde o pátio, passando pelo lugar santo e, por fim, o lugar santíssimo, você vai perceber que era o formato de uma cruz. Todo o caminho que era traçado ali. Além disso, o santuário estava localizado no meio do povo de Israel e as tribos eram muito bem divididas. 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos a leste e 3 a oeste. Em outras palavras, o formato do acampamento também se assemelhava muito a uma cruz. Tudo era apontado para o evangelho em símbolo, Jesus, o cumprimento de cada aspecto do santuário, sendo então ele o Deus que habita conosco, desde o início da criação até toda a eternidade. Pois mesmo no céu é dito que nós reinaremos com Cristo e seremos sacerdotes de Deus, exercendo então a função que existe no santuário. Muito bem, bem pontuado. Como o Leandro bem colocou, o propósito do santuário, em suma importância, em primário, é apontar para Cristo, é o ministério de Cristo. Tudo ali que era feito, as cerimônias, cada utensílio era uma representação do ministério de Cristo, do Evangelho eterno. E Leandro também falou, mas é bom sempre dar uma ênfase, que quando João fala em João capítulo 1, versículo 14, a palavra habitar, ou melhor, habitou, tem sua tradução, né, como um esquinol. Não sou arqueólogo, não sei, né, como se pronuncia essa palavra, mas você pode estar dando uma pesquisada. João, ele usa esse mesmo termo, esquinou, que usa tanto na habitação do próprio Deus, no tabernáculo ali, a barraca, né, o santuário, como também usa o termo para representar que Cristo realmente habitou ali entre o povo, entre a humanidade, entre os seus. O verbo se fez carne e habitou. É o mesmo termo. E literalmente, realmente, Jesus, ele armou a sua barraca e habitou entre nós. Outra coisa é que Jesus é a própria encarnação do santuário. Tudo que era representado ali é uma tipologia, apontava para Cristo. E ele mesmo fala em João 2, 19 ao 21, que a palavra dele fala, né? Destrua esse templo e em 3 dias o reconstruirei. Ele mesmo estava falando do seu corpo, do seu templo. E isso é bem evidenciado que ele é o próprio santuário ali representado. Outra questão principal, né, que Jesus é o Cordeiro, tanto no Velho Testamento como no Novo, ou até desde a fundação do mundo. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo.
E esse cordeiro, que era uma tipologia que representava Cristo, realmente cumpriu na cruz do Calvário, quando o seu sangue foi derramado em prol do ser humano. Então, Jesus Cristo é o cordeiro que tira o pecado do mundo e que foi simbolizado aí no Antigo Testamento, no santuário. E mais do que isso, trazendo para o presente, Jesus, ele, assim como tinha um sacerdote no Antigo Testamento, no santuário, Cristo, ele também cumpriu e cumpre a sua figura como sacerdote e intercede, acreditamos que ele atua como sacerdote, intercede pelo ser humano, e assim também como no santuário terrestre que prefigurava o ministério de Cristo, o sumo sacerdote também aponta para Cristo. Então, Cristo ele também precisava atuar como sumo sacerdote, o qual entendemos que ele começou a atuar em 22 de outubro de 1844, tanto como sacerdote, como também sumo sacerdote, intercedendo pelas nossas vidas e também como uma fase final do seu ministério, como sendo sacerdote e sumo sacerdote, como também sendo advogado e sendo juiz. O ministério que acontecia ali no santuário, no antigo Israel, no Yom Kippur, né, no 10º dia do 7º mês, Cristo, ou melhor, Deus, ele trazia o juízo ali. Então era o dia de juízo. E hoje, a qual acreditamos também que ele intercede por nós e também que está na sua fase final como advogado e juiz, ele advoga por mim e por você e também traz juízo. Então, meu amigo e minha amiga, Jesus ele cumpriu e cumpre o seu propósito do santuário. Tudo é uma indicação do seu ministério em prol de salvar o ser humano. Jesus ele foi o sacrifício perfeito, né? Tudo que estava ali representava ele, e ele cumpriu tudo perfeitamente. É interessante porque desde o início de tudo, desde lá do Éden, ele já vinha sendo representado. E até hoje, podemos ter a certeza que foi ele, por causa dele, que agora somos salvos. Temos essa oportunidade agora de, todos os dias, colocar os nossos joelhos no chão e falar com ele, com o nosso próprio Criador. Temos também essa oportunidade de vida, porque ele nos deu a vida. Então, Jesus ele cumpriu tudo perfeitamente. Ele sofreu tudo aquilo que ele teve que sofrer por amor a mim e a você. Então, que cada dia mais possamos nos lembrar de tudo que Cristo fez por nós, do que ele vem fazendo. Porque ao olhar um cordeirinho sendo morto ali para fazer expiação pelos pecados das pessoas, é triste. Nossa, o que o cordeirinho fez? O que eles... Por que tem que matar um cordeirinho? Mas, meu amigo, o que Cristo fez por nós, que culpa ele tinha? O que ele fez para merecer tudo aquilo? Ele não fez nada. Ele, entre todos nós, ele nunca pecou. Ele nunca foi contra o pai dele. Ele nunca fez nada de errado para que ele fosse julgado e assim morto como ele foi morto, em tamanha humilhação. Mas mesmo assim, ele preferiu tomar a minha cruz, a cruz de todos vocês, porque entre simplesmente nos deixar de lado e fingir que nunca existisse, que ele nunca nos fez, ele preferiu descer do céu. E assim, está conosco, bem perto, triscar em cada pessoa, falar, conversar e comer à mesa. E é isso que ele mais almeja hoje em dia também. É que logo, logo, ele possa vir nos buscar. E assim possamos cear com ele, estar ali com ele todos os dias, por toda a eternidade. Que amor é esse?
É Deus mesmo que nos justifica. É Ele mesmo que nos chama, é Ele que fala, eis-me aqui. Ele fala que no momento que buscarmos Ele de todo o nosso coração, Ele vai estar ali, nos ouvindo. Porque Ele mesmo é aquele que fala, eu é que sei os pensamentos que tenho em relação a vós. Pensamentos de bem e não de mal para vos dar o fim que desejais. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscar de todo o coração. E dentre todas as passagens da Bíblia, vemos o quanto o povo de Israel, ele foi e voltou. E Deus, ele sempre estava ali, chamando, voltem para mim. Que necessidade Deus tem de simplesmente, não, eu preciso estar ali com a Stephanie, eu preciso estar ali com o Leandro, eu preciso estar ali com o Giovanni. Ele não tem necessidade. Ele não precisa do nosso amor. Ele não precisa simplesmente de tudo isso. Mas ele mesmo assim, ele quer. Ele pede, ele chama. Porque ele quer estar conosco. Nós temos muita necessidade de Deus. Nós precisamos buscar mais a Deus. Mas mesmo em nossas faltas, mesmo em nossas falhas, Deus, ele é tão misericordioso que tem até um versículo da Bíblia que toda manhã as misericórdias de Deus, elas são renovadas. Então, que você possa cada vez mais refletir, até mesmo no santuário, que revela tanto sobre Deus, sobre o querer dele se relacionar conosco, sobre o sacrifício perfeito que representava Cristo Jesus. Que você possa estudar, que você possa cada vez mais se aprofundar, que cada vez mais você possa buscar esse Deus, que dentre tantos anos, porque já faz muitos anos, mas mesmo assim até hoje ele ainda nos chama. Ele me chama, ele chama você, ele quer estar conosco. Ele nos chama todos os dias para estarmos na perfeita paz e comunhão, que é com ele. Então, espero que você tenha gostado dessa lição, tenha aproveitado. E muito obrigada pela sua atenção até aqui, tá? E que Deus ele possa cada vez mais abençoar a sua vida. E, enfim, continue a nos seguir nas nossas redes sociais. Também curta, compartilhe. Que você possa cada vez mais, eu vou dizer mais uma vez aqui, buscar a esse Deus tão maravilhoso. É isso. Então, vamos encerrar agora aqui com uma oração? Oremos, então. Santo, 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 eterno Deus, Pai de infinita bondade, muito obrigada, Senhor, por essa lição. Graças te damos, meu Deus, porque o Senhor não desistiu de nós. Porque o Senhor ainda nos chama. Porque o Senhor nos ama, Pai. E sabemos que nada e nem ninguém pode nos separar do teu amor. Porque o Senhor é aquele que tira todas essas vestes imundas e nos dá uma nova, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor vem feito até aqui. Vem estar sobre cada pessoa que está assistindo, meu Deus, que eles possam também ser tocados pelo teu Santo Espírito. E que assim, meu Deus, possamos cada vez mais buscá-lo. E assim, meu Deus, um dia, cremos que logo nos encontraremos com Cristo Jesus nas mansões celestiais. E muito obrigada por isso tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.